Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Juliano, professor de História. E pessoal, nessa nossa aula de agora, nós falaremos então sobre algumas características inerentes aqui ao conceito de imperialismo, né? Mais especificamente, veremos as ações que o imperialismo vai ter, as ações exercidas pelos Estados Unidos da América relacionadas ao que a gente chama então de imperialismo, né? O imperialismo, galera, a gente precisa lembrar do seguinte, ele vai se desenvolver durante o século XIX. Mas antes de falarmos especificamente sobre o imperialismo, vamos lembrar do seguinte, os Estados Unidos, então, só para a gente ter uma noção, você vai ter o seu processo de colonização sendo feito inicialmente na costa leste, tá? A costa leste dos Estados Unidos aqui então foi colonizada e aqui nós tínhamos as diferenças entre as colônias do norte e as colônias do sul, tá? As colônias do norte nós tínhamos ali então colônias chamadas de colônias de povoamento, tá? Colônias de povoamento. E aqui nas colônias do sul nós tínhamos colônias de exploração. E você já deve saber que quando a gente tem colônia de exploração, a gente tem o chamado sistema de plantation, caracterizado pela monocultura, escravidão, exportação e latifúndio. O norte dos Estados Unidos, ele é caracterizado aqui nesse momento por ser um país por ser uma região utilizando mão de obra assalariada, mão de obra familiar, já possuindo um certo desenvolvimento industrial, ok? Temos então o processo de independência dos Estados Unidos que acontece lá em 1776 e depois, durante o século XVIII, né, o final do século XVIII e século XIX, o que vai acontecer? Percebam, teremos a chamada expansão para o oeste, né? Tivemos aqui então, o que significa expansão para o oeste, galera? Vir para cá, nessa direção, né? Em um outro momento será abordado com vocês o aspecto relacionado à guerra de secessão, né? Mas traremos então, o território dos Estados Unidos vai ser interiorizado em direção ao oeste, chegando depois, inclusive, a dominar a costa aqui do Oceano Pacífico, tá? Mas você precisa entender o seguinte, não foi sempre assim o território dos Estados Unidos. Muitas regiões da parte central que a gente tem aqui, a parte central dos Estados Unidos pertencia, uma parte boa delas aqui, à Espanha. Por isso que você tem na costa oeste dos Estados Unidos cidades e estados com nomes nitidamente espanhóis. Por exemplo, Las Vegas, Los Angeles, San Diego, São Francisco. São nomes ingleses? Não, são nomes espanhóis. Por quê? Por causa desse processo ainda de contato com a Espanha, sendo dominada essa região aqui pelos espanhóis. E depois nós temos um processo de guerras, tá? Inclusive uma guerra contra o Texas, que queria se separar do resto dos Estados Unidos, e ocorre, portanto, a anexação desse território. Algumas outras regiões, como por exemplo a Louisiana, que pertenciam à França, vão ser compradas pelos Estados Unidos. Claro, depois você tem lá para cima a compra do Alasca também, beleza? Então, aqui esse é um contexto que a gente tem que ter do que estava ocorrendo com os Estados Unidos no século XIX e para entender já alguns sinais desse imperialismo, né? Dominando novas regiões, você tem aqui a chamada marcha para o oeste sendo feita, né? O sentido que eles tinham era que o povo estadunidense era o povo escolhido por Deus. Portanto, eles deveriam levar o progresso para os povos nativos, atrasados, não civilizados, quase bárbaros que eles chamavam que existiam nessa região da costa oeste. Então você vai encontrar, nesse sentido, uma justificativa muito semelhante à justificativa geral que existia do imperialismo europeu sobre o continente africano e asiático, né? Achando ali que o europeu era mais desenvolvido e por isso tinha certa missão civilizadora, né? Uma missão de levar o progresso para essas regiões. Tudo bem? Então, vamos dar continuidade aqui. O imperialismo estadunidense, galera, vai buscar então, primeiro, expansão territorial durante o século XIX. E aqui nós temos a chamada doutrina Monroe. O que foi a doutrina Monroe, galera? Durante o século XVIII e também no século XIX, os países da América vão buscar a sua independência das suas colônias, das suas metrópoles europeias. Não precisamos ir muito longe, né? O Brasil conquista então a sua independência lá no ano de 1822 com o Dom Pedro I. Isso é um sinônimo que nós estamos tendo, os países da América tentando romper o cordão umbilical que existia entre metrópole e colônia.
né? E nesse sentido todo, os Estados Unidos aproveita esse cenário para agir, né? E desenvolve a chamada Doutrina Monroe. O que foi a Doutrina Monroe e por que ela vai ter esse nome? Por causa do James Monroe, presidente dos Estados Unidos nesse período aqui, que vai dizer o seguinte, é assim que a gente define a Doutrina Monroe. A América é para os americanos. O que ele está querendo dizer com isso? Europeus, não se intrometam nas nossas decisões. E também um outro detalhe. Qual? De que os Estados Unidos estava para os povos aqui dos países que existiam na América servindo de auxílio. Por exemplo, quando o Brasil conquista a sua independência em 1822, o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil qual foi? Os Estados Unidos, querendo demonstrar um certo interesse. Não é somente um auxílio, mas também um interesse econômico, né? Então, a América para os americanos é, na verdade, uma ideia de que os Estados Unidos está querendo aumentar a sua influência sobre o território americano. A continuação da frase seria América para os americanos e a Europa para os europeus. Ou seja, europeus, chega de ficar se intrometendo aqui na América, certo? E, perdão, essa imagem representa muito bem o que eu acabei de explicar para vocês, né? O que você tem aqui, ó? Vamos ver. Assim, a doutrina Monroe defendia a autonomia dos países americanos em relação aos países europeus e não aos Estados Unidos, que mantinham seu domínio no continente. Repara, você vai ter aqui a figura clássica aqui defendendo com as cores dos Estados Unidos, né? Defendendo aqui então os povos americanos dos gigantes europeus, das monarquias europeias que a gente tinha aqui. É uma charge demonstrando essa ideia de que a América deveria ser dos americanos, ou seja, vamos romper os vínculos com os europeus. A gente sabe que na realidade isso não acontece, né? Exemplo de novo do Brasil. O Brasil conquista a sua independência, mas quem está no Brasil é filho do rei de Portugal, ok? Perdão. Vamos lá. Os Estados Unidos vai promover inúmeras intervenções no continente americano, tá? Inclusive a chamada Guerra Mexicano-Americana, em que os Estados Unidos guerreia aqui contra o México para dominar essa região. Por isso que você tem um estado aqui nessa região chamado Novo México, né? Porque era uma região próxima aqui ao território do México. Os Estados Unidos vence, evidentemente, essas batalhas e por isso essa região aqui é hoje pertencente aos Estados Unidos. Então nós podemos considerar, sim, isso como ações imperialistas. Ou seja, os Estados Unidos indo atrás dos seus interesses nessas regiões mais centrais, né? Além disso, você vai ter a chamada Marcha para o Oeste, inclusive muito bem representada nos filmes de faroeste, né? Indo em direção ao oeste, ok? Bom, outra coisa importante que a gente vai ter é o auxílio que os Estados Unidos vai dar no processo de independência para algumas colônias espanholas. Por exemplo, Cuba. Os Estados Unidos ajudam no processo de independência de Cuba. Os Estados Unidos sempre se intrometeu em Cuba desde muito tempo e vai aqui se intrometer inclusive no processo de emancipação, de independência cubano. Além de Cuba, qual outro lugar importante que a gente vai ter? É a região das Filipinas, que era uma colônia espanhola, e os Estados Unidos ajudam essas populações nativas a conquistarem a sua independência. Mas não seja ingênuo, né? Por que os Estados Unidos vai auxiliar no processo de independência? Para que agora os Estados Unidos seja o influenciador dessas regiões, ok? E daí, é claro, que quando... Então pensa, Cuba era uma colônia espanhola, os Estados Unidos ajudou na independência. Aí quando Cuba quis romper também com os Estados Unidos, aí rolou a Revolução Cubana, tá? Que é um outro assunto, não está relacionado aqui, mas é só para você saber de todo esse retrospecto geral, certo? Isso aqui eu já falei para vocês com relação às Filipinas. Vamos fazer então essa atividade aqui, rapidinho, para a gente finalizar essa nossa aula sobre imperialismo dos Estados Unidos. Leia o texto a seguir e responda as questões. Vamos lá então. Quando o Congresso declarou guerra, prometeu que os Estados Unidos não tomariam Cuba. Eles não queriam ser acusados de engolir colônias, mas as guerras são sempre imprevisíveis. Na Ásia, o almirante George Dewey conduziu navios norte-americanos às Filipinas e expulsou a Espanha de suas colônias na região. Tá falando exatamente do processo que eu acabei de descrever para vocês, certo? A maioria dos norte-americanos mal sabia localizar as Filipinas em um mapa, e garanto que até hoje não sabe. Mas os imperialistas argumentaram que aquelas terras certamente não deveriam ser deixadas para alguma nação europeia explorar. Pelo qual motivo? Motivo estratégico. Pensa, os Estados Unidos tendo as Filipinas fica no meio do Oceano Pacífico. Isso era um detalhe bom para ele já ter um contato com a Ásia,
tá? Demonstrando também as ações imperialistas que os Estados Unidos vai ter, inclusive influenciando o Japão durante a era Meiji. Que mais? Tá. E se os Estados Unidos ocupassem as Filipinas, o Havaí se tornaria um porto estratégico onde os navios norte-americanos poderiam parar a caminho da Ásia. Vejam, interesse econômico. Vamos lá. Letra A. Por que podemos dizer que os Estados Unidos no século XIX eram uma nação imperialista? Os Estados Unidos eram uma nação imperialista devido às ações que ele vai ter de dominação sobre outras regiões, dominação física mesmo, de se apropriar de outras regiões, e também por uma certa dominação ideológica que vai existir, certo? B. Como podemos perceber a doutrina Monroe no contexto citado? A ideia de doutrina Monroe qual era? A América para os americanos. Portanto, aqui a gente precisa partir de uma ideia de que os Estados Unidos está querendo proteger o continente americano. E isso vai estar representado aqui nesse texto quando os Estados Unidos buscam uma base naval ali no Pacífico para tentar ainda manter a proteção do continente americano. Beleza, galera? Então a gente fecha por aqui essa nossa aula de imperialismo estadunidense. Claro, também se pode falar, inclusive, sobre a construção do Canal do Panamá, né, que foi uma intervenção dos Estados Unidos naquela região para poder ligar o Oceano Pacífico ao Oceano Atlântico. Beleza, galera? A gente fecha por aqui, então, essa nossa aula. Um forte abraço para vocês, bons estudos, até a nossa próxima aula. Tchau!